Mais um programa Camada de Mistura, o programa que mistura meio ambiente, educação, ciência, tecnologia e empreendedorismo. E hoje a gente trouxe nossa convidada Laís Krain, ela que tem experiência mais de 13 anos no marketing. E aí, Thaís, eu tô com o Thaís na cabeça, desculpa, pessoal, Laís, quando ela chegou eu falei, cara, hoje eu tô com Thaís na cabeça, desculpa. Laís, a gente já trabalhou junto 15 anos atrás e agora a gente tá junto de novo aqui, um prazer, né? Prazer é meu, obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, tu pode falar, te apresentar para o nosso público. Laís. Perfeito, muito obrigada, é um prazer estar aqui, fiquei muito feliz com o convite. Eu sou a Laís, eu tenho mais de 13 anos de experiência em marketing digital, meu foco é produção de conteúdo orgânico para redes sociais. Então, eu trabalho como social media, produzindo conteúdo, gerenciando redes sociais de empresas e marcas pessoais pelo litoral e região metropolitana. Ah, então tu não trabalha só aqui, Laís. Não, a internet não tem barreiras, então onde eu consegui chegar com o meu trabalho, eu atendo. Já atendi uma marca pessoal do Nordeste também, então onde a gente consegue chegar, a gente vai. Marca pessoal, personal branding. Exato. Laís. Laís, agora eu vou aproveitar a deixa, né, e vou te perguntar, aonde que tu foi mais longe? Nordeste, que cidade, que estado, Laís? Essa oportunidade que você teve de trabalhar com uma marca pessoal, que é diferente de marca de empresa. Enfim. Isso. Eu não vou saber lembrar o nome da cidade. Mas o estado? Também não me lembro. Não, mas era no Nordeste. Isso. Ah, tá tudo certo, né? Então, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Maranhão, eram desses lugares aí, pessoal, Alagoas, né? Bahia, enfim. Pô, que legal. E essa pessoa cobriu a tua passagem, tua estadia ou não? Tu tirou da precificação do teu serviço? Não, foi à distância. Foi um trabalho de EAD. consultoria. EAD. Mas e tu já teve que viajar para atender, Laís? Eu já viajei a trabalho para produzir conteúdo com clientes em outros lugares. Já viajei a trabalho para congressos, viagem a trabalho. Mas pessoalmente tu já viajou internacionalmente, Laís? Essa é a minha pergunta. Sim. Já? Que chique. Que país que tu para teve, trabalho Laís? também. E para trabalho também. Que lugar assim que tu teve? Eu já fui para Argentina, daí fui Buenos Aires, Bariloche, para Londres e para Bélgica. Que legal. E o inglês? Né? Vai, né? Hi, nice to meet you. Como a gente não passa em nenhum lugar. Isso aí. Pô, Laís, a gente pode começar com algumas perguntas, né? A gente já teve, claro, né? Antes de tu vir, a gente já tem algumas pessoas interessadas em te ouvir, né? Em conhecer, saber o que tu vai falar. E eu já prontamente fui nessas pessoas que também trabalharam um pouco ou trabalham um pouco com marketing, né? Enfim. E as pessoas vieram com várias perguntas interessantes, né? Eu também te mandei algumas ali, né? Que eu achei exóticas, as que eu mandei, né? Mas que eu acho que também são legais, né? Enfim. A primeira que eu vou te fazer é: qual é a melhor plataforma para quem quer divulgar a sua empresa, o seu negócio, sua marca pessoal também? Tu quer distinguir? Tu faz uma distinção, divulgar a marca pessoal é tal plataforma, divulgar a marca da empresa é X, Y plataforma. Não, tudo que eu falar vale tanto para empresa ou marca pessoal, que a gente vai precisar fazer alguns ajustes, assim, quando é marca pessoal ou quando é empresa, mas serve para ambos. A melhor plataforma é onde o público está. Então, a gente precisa entender quem é o público, saber a idade dessas pessoas, o que elas gostam, o que elas assistem, onde elas vão, entender quem são essas pessoas para saber onde elas estão. Então, muita gente fala, o Facebook morreu, mas ainda tem público no Facebook, dependendo né, do público. Ainda tem público que acessa só o status do WhatsApp, que não tem outras redes sociais, mas que acessa o status do WhatsApp, então é uma ótima ferramenta para empresas. A maioria do público está no Instagram, então hoje é a rede social que a gente mais dá atenção, porque é onde está a maior fatia de público. Tem um público que está no TikTok, e aí o TikTok é interessante porque muita gente pensa que é a rede social que não é uma rede social, na verdade, o próprio TikTok fala que eles não são uma rede social, eles são uma plataforma de descoberta. Mas a gente bota todo mundo no mesmo pacote.
E o TikTok tem muita gente que tem um preconceito, porque pensa que é uma plataforma de dancinha ou que só tem adolescente. Mas, nos últimos tempos, a fatia de público do TikTok já não é mais a geração Z, já não são mais os adolescentes que estão no TikTok. Então, a galera das outras gerações, pessoas mais velhas, usam muito o TikTok. Então, é uma plataforma também para ficar de olho. Mas tudo vai depender do público. E o Spotify entra nisso também, uma maneira de divulgar também, né? É uma plataforma, né? É uma plataforma de streaming, né? Uma plataforma de áudio. E a gente, tipo, quem não tem, por exemplo, o Spotify pago, aparece uma propaganda ali, assim como o YouTube, né? Não tem ele pago, aparece um merchan ali, um comercial. Né? Isso. Em toda e qualquer plataforma vai ter opção de anúncio. Eu sempre digo que nenhuma dessas empresas, elas são ONGs, elas querem ganhar alguma coisa. E a forma delas ganharem alguma coisa é através dos anúncios. Então, vai ter anúncio no Instagram, vai ter no TikTok, vai ter no Spotify, vai ter no YouTube, que é a forma que os donos dessas empresas têm de fazer renda, porque a gente não paga mensalidade para estar em nenhuma dessas plataformas, né? Até tem uma frase que fala que quando a gente não paga para usar algo, a gente é o produto. Então, a gente dá a nossa atenção para o Instagram. E com a nossa atenção, eles vendem espaço de anúncio. E aí eles têm neurocientistas trabalhando para eles para entender como funciona a mente do consumidor, como levar. A engrenagem é fantástica. Tem até um documentário na Netflix que se chama O Dilema das Redes, que é muito legal. Eu sempre aconselho que todo mundo assista, porque fala do funcionamento de todas as redes sociais, como funciona o algoritmo, como é que funciona essa função dos anúncios, como é que isso impacta na vida das pessoas. Esse documentário também mostrou um pouco sobre as eleições dos Estados Unidos, como é que as redes sociais influenciaram nos resultados. Então é um documentário muito interessante para a gente entender como é que funciona o algoritmo das redes sociais. Dilema das redes na Netflix. O dilema das redes. Laís! Isso aí. Laís, vale a pena patrocinado no Instagram ou tem como crescer de maneira orgânica? Tu já começou aqui quando te apresenta que tu trabalha de maneira orgânica, né? E aí, dentro dessa pergunta, o que que... Tem como crescer de maneira orgânica. É claro que vão ser trabalhos diferentes que a gente vai fazer. Mesmo que a gente trabalhe com o pago, tráfego pago, a gente precisa ter um orgânico que funcione bem. Então, antes de se preocupar com colocar dinheiro para entregar, o orgânico tem que estar funcionando, tem que estar rodando bem para a gente poder fazer investimento, senão a gente vai rasgar dinheiro. Então, o orgânico funcionando bem, a gente consegue colocar dinheiro para impulsionar um pouco mais do que a gente está fazendo nas redes sociais. Mas tem total como crescer no orgânico. Tocante, ela entendeu o pessoal falando no chat. Ah, obrigada. Tocante na Eu história. errei o... Tocante. Não sou muito boa em geografia. A tua mãe é prof, né? Laís? Mas não de geografia. Não, de letras, português e literatura. Quando tu fala, né, tipo, crescer de maneira orgânica, que tem como, né, eu acho que isso tem a ver um pouco com a minha terceira pergunta, que é como tu faz para criar identidade visual para uma marca. Eu acho que é exatamente isso. A marca ou a pessoa, né, o brand, né, a marca pessoal, ela ter uma identidade já, né, para crescer de maneira orgânica, né, para que ela não invista tanto em patrocinado ou passar aquela coisa artificial, né, enfim. Então, acho que tem a ver, né? Como tu faz para criar identidade visual para uma marca tem a ver com crescer de maneira orgânica. Exato. A marca ela tem que ter um propósito, né? Ela tem que ter um motivo pelo qual ela vai existir e ela precisa compartilhar isso nas redes sociais também para fazer sentido, para que as pessoas acompanhem. Então, tudo influencia dentro de uma marca. É a cor que ela usa, é a fonte que ela vai usar, é o estilo de escrita que ela vai ter, é o tom de voz, tudo isso a gente junta em um pacote para montar essa identidade. Quem é essa pessoa na rede social, né? Quem é essa marca na rede social? E aí tudo isso faz parte disso e tem influência no que a gente faz e na forma como as pessoas nos enxergam dentro de um Instagram, por exemplo. Pô, que legal. E tu passa, quando tu recebe um serviço de uma marca, pode ser pessoal da empresa, eu gosto muito de diferenciar porque eu acho isso muito bacana, eu tô começando a entender melhor isso, eu sempre fui muito discreto, né? Tinha 3 fotos no meu Instagram, né? Aquela coisa... Low profile. Low profile, né? A minha irmã Kalila tem 0 fotos no Instagram dela. Então a gente sempre foi muito, né? E hoje eu tô lendo Personal Branding, agora não sei dizer o nome do autor, né? O preto com
preto escrito em amarelo e branco. Com um guarda-chuva na capa, assim. Isso. E aí, é mó barato, né? Eu abri a cabeça assim, tipo, às vezes a gente trabalha 5, 10, 30 anos numa empresa e a gente é demitido quem somos nós, né? Quem sou eu? Qual é a minha marca que eu deixei pessoal, né? As pessoas, beleza, é o Klaus da URGS, tá, mas quem é o Klaus? A URGS todo mundo sabe quem é, mas quem é o Klaus, né? Enfim. E aí, a próxima pergunta que eu te faço é, quais dicas tu dá para manter o público engajado, né? Então, tu falou do público, a gente tem que entender o nosso público, é o nosso propósito, tem aquela coisa de missão, valores, visão. Acho que eu lembrei qual era a minha pergunta que eu estava te fazendo. Tu gasta muito tempo estudando a marca, conversando com os proprietários para entender o que eles querem, e depois chega em casa e te debruça em criação. Como que é esse processo para ti? Eu primeiro preciso entender que marca é essa, né? Quem é essa empresa ou quem é essa pessoa de uma marca pessoal e o que ela busca com um trabalho nas redes sociais. E eu preciso entender também quem é esse público. Então, são 2 pontos focais ali, a empresa e o público, para eu pensar de que forma a gente vai trabalhar, montar estratégias e aí criar calendários, cronogramas e tudo mais. E para isso tu domina várias ferramentas, né, Laís? Tipo, por exemplo, CapCut, Canva, o que mais, assim, tem que tu mexe? Eu uso o CapCut para edição de vídeos, eu uso o Lightroom para edição de fotos, eu uso o Figma para produção de artes, eu uso o Canva geralmente também, mas eu uso mais o Figma para produção de artes. E aí outras ferramentas que é para colocar os conteúdos lá e os clientes aprovarem. Então eu uso ou o Miro, ou eu uso o Notion, já usei o MLabs também, que são ferramentas para fazer essa aprovação de conteúdo também. E aí tem outras ferramentas, tem o ManyChat para fazer automação, tem o Agente Auto, que também faz automação, que é uma empresa de uma amiga minha que faz automação tanto no Instagram como no WhatsApp, que é o famoso comente eu quero, recebo o link no direct. Claro. Essas automações fazem esse trabalho, facilitam a vida de quem está gerenciando redes sociais. Tu mexe com muitas ferramentas, então, vários pacotes, né, tipo Office, essas coisas, enfim, né? E, pô, é legal e com isso, né, tu tendo que estar sempre mexendo nisso, o teu trabalho é divulgar, enfim, tu passa muito tempo conectada, Laís. Sim. É o dia inteiro. E eu pesquiso muita referência, então a sensação que a gente tem é que mesmo que eu tô ali no meu Instagram olhando referência, eu tô pesquisando para trabalho. Tá trabalhando. Sim, então eu passo bastante tempo conectado, bastante. Daí o que tu faz pra, tipo assim, eu preciso desconectar, o que tu faz? Porque a gente recebeu semana passada uma consultora educacional, a Tassiana Tolazzi, e ela falou do movimento Desconecta, que os pais estão criando para que as crianças estejam no celular cada vez mais tardiamente. Daí minha pergunta pra ti é como que tu desconecta? Eu entrei pra febre do Bobbie Goods, né? Entrei pra pirâmide, fui piramidado pelo Bobbie Goods. E aí é uma forma que eu me desconecto. Eu deixo o telefone de lado e vou pintar. Ou eu faço alguma outra coisa, algum hobby artístico, assim, ou vou ler. E quando tu se reúne com os amigos, vocês ficam muito conectados, assim, tu tá ali, ou tu desliga, vivencia o momento ali? Eu tento deixar o telefone de cabeça pra baixo, assim, de tela pra baixo, pra fixar no momento. Mas é inevitável, a gente sempre vai dar uma olhada. Automático, né, na gente. Laís, quais dicas tu dá pra manter o público engajado, né? Eu, por exemplo, a gente tá começando aqui, né, na rádio, Instagram da rádio, agora a rádio tá no YouTube, né, então sigam lá, Rádio Comunidade 98.1, tanto no Instagram quanto no YouTube. E eu tô começando a fazer isso um pouco, né? Até tentei ali, Laís, faz um vídeo para eu publicar antes, para chamar o pessoal, né? Então, vou aproveitar, né? Tô tentando também te sugar, assim, então. Que dicas tu dá para manter o público engajado? Tá, quando a gente pensa em rede social, a gente tem que pensar que é tudo sobre a outra pessoa. Então, é tudo sobre o usuário. Tudo que eu for compartilhar no meu Instagram, eu tenho que pensar de que maneira isso vai impactar a pessoa que vai ver e como ela vai interagir comigo e engajar comigo. No geral, as pessoas elas gostam de falar delas nas redes sociais, ou elas gostam de dar alguma ajuda.
Então, quando a gente compartilha alguma coisa nos stories e pede uma ajuda, pede uma indicação, pede uma dica, as pessoas sempre vão compartilhar, vão responder, porque elas querem compartilhar o que elas sabem, o que elas têm para dividir também. Então, é uma forma de interagir, é tu trazer essas pessoas que te seguem para conversar contigo. Então, pedir um conselho, pedir uma dica, uma indicação de alguma coisa, sempre vai ter a galera que vai responder. Outra coisa também é usar bastante os stickers de reação que tem no próprio Instagram, que é uma forma de engajar. A enquete, caixinha de perguntas, o sticker aquele que a pessoa clica e reage, pensando em formas de interagir. Então, se eu tenho uma loja, eu posso colocar a foto de um produto e colocar um sticker de reação e pedir que as pessoas reajam se elas usariam aquele produto. Porque eu estou perguntando algo sobre elas e não necessariamente falando sobre o meu produto. Ou eu posso postar só fotos do meu produto, mas isso vai dar dando a sensação para as pessoas de como elas se sentiriam usando aquilo, né? Eu posso usar enquetes também, caixinha de pergunta é uma ferramenta super boa de engajar com as pessoas. E outra coisa importante também para as redes sociais, principalmente para o Instagram, é contar histórias. Toda vez que a gente conta histórias, assim, que a gente usa o storytelling, que a gente chama nos stories, a gente vai ter um engajamento porque as pessoas vão ficar acompanhando aquela história e vão ir até o final, né? Pô, muito legal. E essa coisa do buscar publicar todo dia, elas, tipo, todo dia faz um story. Como que é essa frequência? Como que o Instagram, os aplicativos, os algoritmos entendem isso? Perfeito. Eu sempre digo que existe o mundo ideal e existe o mundo possível. Eu posso chegar aqui e falar para ti que o mundo ideal é que tu tem que postar todo dia, que tu tem que postar 2 reels por dia, que tu tem que postar entre 10 e 20 stories por dia, que tu tem que fazer lives e que tu tem que postar fotos e carrosséis. Esse seria o mundo ideal. Quando a gente fala de alcance no Instagram, quanto maior o nosso volume de produção de conteúdo, maior vai ser o nosso alcance. Mas a gente tem que encarar a realidade, assim, qual é o possível. Então não adianta nada eu passar, amanhã eu vou lá e faço 2 reels, 20 stories. No sábado eu faço 1 reels, 10 stories. No domingo eu não faço nem 1 reels, 5 stories. Na segunda-feira eu nem abro o Instagram, não lembro nem que ele existe. Então é muito pior eu ter um pico de produção uns dias e parar e não fazer nada. Faço, não faço, faço, não faço, faço, não faço. Isso deixa o algoritmo do Instagram completamente sem entender o que está acontecendo. Então, a gente tem que ter uma constância. Dentro do Instagram, o que funciona muito bem é a repetição e a constância. Então, se eu sei que na minha capacidade eu consigo fazer 2 posts no feed por semana, eu preciso toda semana fazer esses 2 posts no feed. E aí, depois que eu pego o ritmo, eu penso em aumentar essa quantidade. Mas não adianta nada a gente se enganar com metas que a gente não vai conseguir no primeiro momento. Então, eu sempre digo que existe o ideal e existe o possível. Para mim, é muito melhor que uma empresa consiga, ou uma marca pessoal, diga, não, eu consigo fazer 3 posts por semana. Tá ótimo se tu fizer toda semana esses 3 posts. Então, para mim, tá perfeito e é isso aí, vamos lá. Mas eu não empurro nenhuma quantidade, porque eu sei que num curto prazo tem muitas pessoas que não vão conseguir manter. Tu tenta obedecer essas regras também, assim? Não, a gente vai na realidade de cada... Não, eu digo a marca pessoal Laís Krain. Sim, é o famoso casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu sempre fui mais de uns tempos pra cá que eu comecei a compartilhar mais do meu trabalho no meu próprio Instagram, mas eu ficava mais nos bastidores. Que nem eu. Acho que nem eu não, porque a minha média era mais ou menos uma publicação a cada 3 anos e um story a cada 2 meses, talvez. A minha média estava um pouco maior, eu acho. Sim. Tu trabalha 13 anos com isso, né? Sim. Eu vou voltar um pouquinho, mas tu é design de moda. Eu lembro que quando a gente se conheceu lá 15 anos atrás, a gente trabalhou junto, né? Eu tava na faculdade. Tu cursava design de moda, né? Daí tu era colega da filha do Dunga? Não, porque a filha do Dunga, ela fez na UX. Isso. Sabe quem é o Dunga, né? Sim. O capitão do Tetra, né? Sim. Eu tenho ela como referência de pessoa que é formada em design de moda, porque
o Dunga, quando ele estava na beira do gramado, ele vestia o que a filha dele dizia para ele vestir. Sim. Então ali eu aprendi, comecei a aprender design de moda, e depois eu te conheci. E aí tu cursou design de moda e tu trabalhou, ou como surge o marketing, talvez, nisso? Eu sempre gostei de comunicação, sempre gostei muito de escrever, e quando eu entrei na faculdade de moda, uma das minhas ideias era trabalhar com comunicação de moda. Então eu era aquela adolescente que assistiu o Diabo Veste Prada, que tinha o sonho de trabalhar numa revista de moda e tal. Então eu gostava muito dessa área da comunicação. Enquanto eu ainda estava na faculdade, surgiu a oportunidade de cuidar do Facebook da Family, que na época não existia página no Facebook, o Instagram estava recém começando por aqui, assim, ninguém sabia muito bem o que fazer, nem eu também não sabia. E aí isso foi despertando esse meu lado de entender como é que era a comunicação dentro da internet. E aí eu comecei a fazer isso enquanto eu ainda estava na faculdade. Depois que eu me formei, eu já fui fazer uma especialização que era da área de comunicação também. E aí, depois disso, nunca mais parei. Aí eu fui mais pro lado da comunicação. Eu tenho um pezinho na moda, assim, que eu gosto muito do assunto, mas o meu foco é mais a comunicação mesmo. Pô, legal, comunicação da moda. Era uma disciplina que tu cursava? Era uma área dentro do design de moda? Eu tive marketing de moda na faculdade. Eu tive uma cadeira que era de comunicação para a área da moda. Que interessante. Pô, então tu, de certa forma, tu viu toda a evolução que teve, né? Principalmente o marketing digital. Ele sofreu uma revolução, eu imagino, né? Não como especialista, mas tu como uma expert pode falar. Então, tu presenciou, tu vivenciou essa transformação que teve, essas mudanças. Fala para nós como é que tu interpreta isso, o que tu podia trazer para nós tudo que tu viu de mudança. Isso há mais de 13 anos, ninguém entendia muito bem redes sociais e as pessoas se questionavam por que eu vou postar o que eu tô fazendo agora? Era as pessoas julgavam muito, né? Quando o Instagram começou a surgir aqui no Brasil, começou a ganhar um pouco mais de força, as pessoas se questionavam por que eu vou postar o que eu tô fazendo agora, que besteira. E hoje é uma coisa muito conectada com todo mundo, né? E existe uma mudança muito grande de 2020 para cá. Então, até 2020 a gente se comunicou de um jeito e fazia conteúdo de um jeito. De 2020 para cá mudou completamente. Tanto que a gente tem hoje um dos grandes assuntos dentro da internet é a Creator Economy, que é a economia de criação de criadores de conteúdo, que surgiu de 2020 para cá. Assim, foi o boom na pandemia. E tem crescido cada vez mais essa é uma nova profissão, né? Os criadores de conteúdo. Mudou muito a forma tanto de produzir, tanto de consumir conteúdo. Hoje a gente tinha uma divisão antes, então a gente assistia alguma coisa na televisão, aí a gente ia pro MSN conversar com as pessoas, as coisas eram muito divididas. Hoje a gente faz as coisas ao mesmo tempo, então eu tô assistindo uma novela, eu tô comentando essa novela no X, que é o antigo Twitter, que é o atual Twitter, na verdade. Ou eu tô assistindo uma série, eu tô postando nos meus stories, dando a dica dessa série. Então tá tudo conectado, assim, né? É uma transmídia que a gente chama, tá tudo conectado uma coisa na outra, porque esse é o comportamento atual. As pessoas estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo e prestando atenção em várias telas. Foi a pandemia. E Total. Um fator ali crucial. Que acelerou. A pandemia acelerou esse processo da gente prestar mais atenção em telas e a inteligência artificial aumentou a velocidade de mudança, escalou, né? Muito, muito mais. Tu aproveitar a tua deixa e tu usa bastante a inteligência artificial no teu trabalho? Não tanto. Às vezes eu uso para algumas coisas, assim, para produção de fotos e artigos visuais, assim. Para texto não uso muito, porque eu gosto de escrever, então... Filha de professora de português. Sim. Então eu acabo não usando para escrever, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Mas para produção de imagens, às vezes eu uso alguma coisa de inteligência artificial. Tu é bastante crítica com relação a ela ou tu é flexível? Não, acho que é uma baita ferramenta, é só saber usar. Eu já fui mais crítica em relação a... Eu acho que no começo, quando as coisas começam a surgir, a gente tende a ficar um pouco mais receosa, assim. Mas hoje eu acho que são ferramentas muito boas.
eu só bato na tecla que a gente não pode deixar de pensar. Então, qualquer plataforma de rede social, de inteligência artificial, ela é uma muleta, um assistente para a gente fazer alguma coisa em um tempo menor ou uma qualidade maior, mas não para fazer todo o pensamento crítico pela gente. Não, daí não dá. Que legal tua resposta. Daí, aproveitando que tem toda essa experiência, toda essa carga, né, a pergunta que eu te faço é como que tu vê o mar. Eu sei que é difícil projetar, né? Uhum. Eu trabalhava com clima, né? Percebe a dificuldade que é pra gente fazer uma projeção com relação às coisas, mas porque pode vir uma outra pandemia, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer, mas como que tu vê o marketing daqui 5 anos, né? Boa pergunta. 5, 10, sei lá, quando tu quiser, no futuro. É difícil dizer, né? Porque Boa pergunta. Daqui 5 anos, muita coisa pode acontecer, porque a inteligência artificial, ela acelerou muito as coisas. E em pouquíssimo tempo a gente teve um avanço para a tecnologia que levaria muito mais tempo para a gente ter num caminhar normal sem inteligência artificial. Para 5 anos, eu pensaria muito em conteúdos que façam mais companhia para os usuários, muito mais conteúdo para YouTube, conteúdos mais longos. Eu acho que a gente também vai estar muito mais alinhado com inteligência artificial, quais são os limites dessa inteligência artificial. Talvez algumas coisas, de repente, até de regulamentação, porque a gente não tem nada regulamentado sobre isso ainda, então ainda tem gente que vai usar para coisas legais, mas pode ser um risco também, né? E eu acredito que a gente vai estar mais alinhado também com essa economia de criadores de conteúdo. Acho que a gente vai ter uma profissionalização cada vez maior de criadores de conteúdo. Eles já estão, mas eu acho que esse é o futuro. sim. Tu usa isso, Creator Economy, para as lojas que tu atende, para as empresas que tu atende? Tu indica isso? Vamos pegar tal pessoa para fazer. Algumas empresas a gente trabalha com influenciadores, com criadores de conteúdo, e aí a gente faz pesquisa, faz lista de criadores, entra em contato, pede Media Kit desses criadores de conteúdo. Media Kit. Media Kit. Media Kit é um material digital que cada criador tem, onde tem os dados. Então ali vai ter alcance de conta, taxa de engajamento, quem é o público que esse criador atinge. Então, é mais mulheres, mais homens, é aqui em Tramandaí, é em Osório, é em Capão, onde é que está a maior porcentagem do público desses criadores de conteúdo. E isso é super importante para as empresas, porque elas precisam entender, né? Quem elas vão fechar parceria e tal, porque toda parceria precisa ser bacana para os dois lados, né? Pô, tem como, tipo, nesses aplicativos, então, eu vou te perguntar, exclusivamente Instagram e YouTube, por exemplo, eu consigo identificar de onde a pessoa está ouvindo? A localidade dela? Não, isso não. Tem uns insights. Então, por exemplo, no Instagram, tu consegue ver ali de onde são os teus seguidores. Então, ele vai te dar ali, tanto por cento é de Tramandaí, tanto por cento é de Capão, Porto Alegre e tal. E tu consegue ver a idade dessas pessoas, de que cidade elas são, qual é a faixa etária dessas pessoas, o gênero. Então, tu tem acesso a várias informações sobre o público. No YouTube também vai ter a parte de insights, toda plataforma vai ter a parte de análise de dados. E aí ali tu consegue acessar. Todo mundo tem uma conta no Instagram, uma conta de empresa, né, o criador de conteúdo, vai conseguir acessar os dados da conta. O influencer hoje é o blogueirinho da nossa época, Laís, é isso? Exatamente, isso. E vamos supor, tem alguém aqui que quer virar influenciador, não é o Klaus, tem alguém aqui na nossa audiência que quer virar influenciador, tá? Pô, quantos seguidores ele tem que ter? Claro, eu sei que vai variar de empresa para empresa, de nicho para nicho, mas se fosse dizer um valor, tem que ter 30. Não tem um número, porque a gente acredita que toda pessoa influencia.
Então, tu influencia o teu grupo de amigos, eu vou influenciar o meu grupo de amigos. Então, a gente, naturalmente, toda pessoa influencia outras pessoas, influencia a sua tribo. Quando a gente fala de influenciadores que trabalham com isso para empresas, a gente tem os nano-influenciadores, os micro-influenciadores, os influenciadores e os super-influenciadores. E aí a gente tem uma separação ali de número de seguidores. Então, nano-influenciadores seriam entre até uns 5 mil seguidores, micro-influenciadores acima de 5 mil, e por aí vai, né? Mas os números, eles não dizem muitas coisas pra gente. O que importa é o engajamento que essa pessoa tem. Então, a gente sempre fala que número, ele é uma métrica de... É uma métrica de ego, basicamente. Porque o número de seguidores... Tu pode ter 100 mil seguidores, mas um engajamento que não é legal. E tu pode ter 1.000 seguidores e ter um super engajamento. Então, vale muito mais o engajamento que tu tem, a troca que tu tem com os teus seguidores, do que o número de pessoas que tá lá só contando o número de seguidores. Tem uma classificação, então, nano, micro, influenciadores, super influenciadores. E hoje, para as marcas, é muito mais interessante trabalhar com nano e com micro influenciadores do que com super influenciadores. Uma, porque os super influenciadores, eles são muito mais caros para contratar, eles custam muito mais, eles têm milhões de seguidores, mas eles custam muito dinheiro. E os nano e os micro influenciadores, eles têm um preço menor para as marcas, e eles têm um engajamento muito mais próximo com os seguidores. Então, eles são muito mais vistos como amigos dos seguidores. E isso, para as marcas, é muito mais vantajoso do que, daqui a pouco, contratar um influenciador que tem milhões de seguidores e não tem essa conexão com as pessoas mais próxima do que um nano-influenciador, por exemplo. Eu vi ali dentro do Creator Economy, né, que, tipo, às vezes a marca, ela vai lançar uma coleção, ou a marca nem existe, ela vai começar a existir. E daí eles já começam, antes mesmo de lançar a coleção, ou da marca estar no mercado, eles já começam com vários por exemplo, micro-influenciadores a ter uma rotina, por exemplo, é maquiagem. Aí vários micro-influenciadores, mulheres, né, vão tendo uma rotina de maquiagem ali, e as pessoas que assistem o conteúdo dela vão pegando aquela rotina. Aí daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, sei lá. Aí eles lançam a coleção, ou eles lançam a marca. E aí aquele público já está bem engajado naquilo. Isso é um creator economy? Isso. São os criadores de conteúdo, que eles são contratados pelas marcas, e aí eles vão fazendo esses conteúdos até... E aí existe todo um acordo de um briefing, a marca manda o que a marca quer que o criador faça, e aí o criador se alinha com a marca para fazer do formato de conteúdo que ele já faz, para ficar bacana para os seguidores, aí ele faz. Tem prazo, tem data para postar, tem toda uma organização, assim. Já é bem estruturado tudo para capturar nossa atenção, e a gente tá ali bem abobado, só curtindo, né, relaxando, e eles estão só querendo te atacar, né, com o conteúdo, enfim. Vamos pro intervalo daqui a pouquinho. Antes de ir pro intervalo, eu vou te fazer uma pergunta que, por exemplo, a gente tá lá em Osório, às vezes, e a gente vê bastante lojas fazendo as lives, né, de venda, botam principalmente oferta, promoção, mas eu vejo, assim, né, não tanto a nova coleção, né. Aqui em Tramandaí talvez eu não tenha acesso, ou eu não vejo muito. Tu vai saber responder isso pra mim, se não é uma característica de Tramandaí, é mais de Osório, talvez isso. Eu queria saber como tu vê essas lives de venda. As lives de venda são ótimas. O boom foi na pandemia. Tinha live todos os dias na pandemia, dos mais variados assuntos. E muita gente deixou de fazer live depois que a pandemia passou e a gente voltou ao ritmo normal. Mas a live de venda, ela é super importante, porque ela é um momento que tu tá oferecendo o teu produto e a pessoa que entra, ela tá já com a intenção de compra. E ela não tá só passando pelo feed, ela viu alguma coisa que tu postou e de repente ela vai ser impactada. A pessoa que entrou na tua live, ela já tá com a intenção de compra. E se ela tem intenção de compra, é muito mais fácil tu vender para essa pessoa do que tentar impactar ela de outra forma. E aí as lives de compras, super legal de fazer, é legal de ter ações durante as lives, daqui a pouco fazer algum sorteio, alguma coisa, para manter as pessoas ali engajadas, e funciona super. Se a pessoa não quiser fazer live de compras, outro formato que dá para fazer é o Story Shop,
que é fazer como se fosse a live de compras, mas no Story. Então eu separo lá, faço uma seleção de peças que eu quero vender com desconto e eu posto nos Stories informando que tá com desconto, posso botar uma caixinha de perguntas e colocar ali, a primeira pessoa que mandar eu quero, tá reservado para ela. É um formato também de fazer essa venda de produtos em promoção sem ser por live também. E de fato tem isso, ou é só eu que não percebo? Tem essa diferença? O Osório faz mais, Tramandaí faz menos, é mais característica de alguns lugares do que de outros, ou não? É impressão minha? Eu vejo a galera fazendo em Tramandaí, mas tem comportamentos diferentes, assim, para cidades. Mas eu já vi bastante em Tramandaí. Então tá, pessoal, a gente volta em breve, né, pra continuar o nosso papo com a Laís. Eu tenho umas perguntas um pouco mais cabeludas, eu acho, um pouco mais... mais complexas. Mas é isso aí, a gente volta em breve. Obrigado pela audiência. Pode vir no chat com a gente ali de pergunta. Voltando com a Laís aqui, direto do estúdio da Rádio Comunidade 98.1. E vamos de merchan. Olha aí, Laís, quem tá do nosso lado. Já trabalhei no Ponto Íntimo. Já trabalhou no Ponto Íntimo. Foi assim que nos conhecemos, há 15 anos atrás. Assim. E agora tu trabalha na concorrência? Pode ser que seja? Não. Não. Já trabalhei na Fermi, mas não trabalho mais no momento. Ah, não? Não. São concorrentes? Tem os mesmos produtos, assim, na mesma categoria de produtos, sim, são concorrentes. Mas a Ponto Íntimo é forte. Sim. E não deixa o frio atrapalhar o teu dia a dia. Tu sabe que lá na Ponto Íntimo a gente encontra produtos térmicos. Tu usa um térmico, Lê? Sempre, não consigo ficar sem no frio. Lá da Ponto Íntimo? Exatamente. Tu é cliente lá? Sim. Assíduo? A família toda? Show de bola. Então, lá a gente encontra calça térmica, blusa térmica, né? Agora tem manta, esquenta. Meia térmica. Meia térmica e esquenta. Esquenta. Então, bota blusa térmica, não sei se tu usa uma segunda pele, depois bota mais uma térmica, ou tu bota a térmica direto? Não, só a térmica. Só a térmica. É. Eu não consigo. É? Esquenta muito. Eu tenho que botar uma blusa por baixo. Pra não esquentar tanto. Um algodão, alguma coisa, e quando eu boto a térmica por cima dessa blusa. Porque se eu boto a térmica em contato direto com a minha pele, porque às vezes a gente tá dentro do ambiente, e aí ali tá mais quentinho. Aí tu sai na rua e é aquele jogo. Só que quando eu tô dentro de um ambiente que tem um ar, uma lareira, alguma coisa, eu me sinto um pouco quente demais. Sim. Então eu gosto de botar uma blusinha por baixo, que daí não fica aquele térmico. Mais ou menos o que é o Long John, né, pra quem surfa, aí, né, ele ajuda a manter a temperatura do corpo. Então, como eu tenho bastante calor, eu não consigo usar ele direto. Eu boto uma blusinha, um de algodão, de manga comprida, e boto o térmico por cima. Perfeito. E a calça térmica, essa eu não consigo usar. Não consigo. Calça só, mas a blusinha térmica, hoje eu tava com ela, ontem eu tava com ela, né? Até ontem tava muito frio, hoje já foi mais tranquilo. Hoje um pouco menos. Então é isso aí. A Ponto Íntimo se encontra na Avenida Emancipação, número 500. E agora, no inverno, a pedida é térmico. Calça térmica, blusa térmica, tem a partir de R$ 69,00. Melhor preço da cidade, com certeza, eu garanto, né? Então é isso aí, pessoal. Passa na Ponto Íntimo, nossos apoiadores aqui, nossos parceiros na Rádio Comunidade e no programa Camada de Mistura. Então, Laís, quando chega um convidado aqui, eu sempre procuro dar uma estudadinha ali, né, enfim, né, porque eu sou da minha área mais ciências da natureza e tal, né? Mas no fim aí, hoje tô lendo Personal Branding, Personal Branding eu tô na metade, e Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas do Dale Carnegie eu estou terminando. Então tu vê que eu já tô numa pegada aí de estudar. E aí ontem, vendo teus stories e tal, eu vi algumas coisas bem legais, muito legais, que me chamaram a atenção. Que eu realmente parei o teu story, segurei a tela
Vou ler Opa! tudo que ela tá escrevendo, porque eu achei muito legal. E aí uma das coisas, não sei se foi no teu Stories, mas veio através de ti isso. Link no Stories. Tá, Ele diminui a visibilidade? Tem isso mesmo? Porque eu olhei assim, não querendo já responder a tua pergunta, tá. mas dentro do meu raciocínio foi assim, ó. Tá, talvez, né? Porque, tipo, se eu vou botar um link de outro lugar, que vai pro YouTube, que vai pra rádio, que vai pra um outro canal, alguma outra coisa, significa que eu vou sair do Instagram porque eu estou clicando naquele Uhum, link. uhum, E talvez o Instagram entenda, tipo, não, mas eu não quero que tu saia de mim. Eu quero que uhum, tu fique aqui uhum. comigo, no Instagram. É essa a leitura? Existem Tem isso várias. mesmo. O Instagram quer que a gente passe a maior parte do tempo possível dentro da plataforma. Tanto que eles criam todas as estruturas ali para que as pessoas não queiram sair do Instagram. Então, eles estão colocando cada vez mais coisas dentro do Instagram para que a gente não saia. Um dos donos do Instagram é o Mark Zuckerberg, que eu chamo ele de Zuquinho. E aí eu sempre digo que tudo que ele tenta comprar e ele não consegue, ele bota no Instagram. Então ele já tentou, na época, não tinha os stories antigamente. Era o Snapchat que tinha esse formato de conteúdo. Ele tentou comprar o Snapchat, ele não conseguiu, ele foi lá e criou o Stories. Ele tentou comprar o TikTok, ele não conseguiu, ele foi lá e criou o Reels. Ele tentou comprar o YouTube, ele não conseguiu, ele foi lá e criou o IGTV, que hoje nem existe mais dentro do Instagram. Então, tudo que ele vê que tira o foco do Instagram, ele tenta comprar. Se ele não consegue, ele vai lá e cria o dele. Então, a ideia é que as pessoas não saiam do Instagram, porque quanto mais tempo tu passa ali, mais tu é impactado com anúncio. Esse é o objetivo de qualquer plataforma. Eles querem mostrar anúncio pra gente para ganhar dinheiro. Porque a gente não paga para estar ali, se a gente não paga para estar ali, a gente vai ter que oferecer alguma coisa em troca, que é a nosso tempo de atenção. Mas eu sou da teoria de que se existe essa ferramenta dentro do Instagram, que é a de colocar o link, não tem por que a gente não usar. Se não fosse possível fazer isso, se o Instagram fosse nos banir, nos punir por usar isso, não teria essa ferramenta de link. O que acontece? Muitas pessoas falam que quando eu começo a colocar link, cai a minha visualização, cai o meu engajamento. Mas na minha percepção está muito mais associado à estrutura de conteúdo que tu faz e tu coloca um link do que o próprio link. Então, por exemplo, se tu só faz stories que tu coloca o story e um link, ou um produto e um link para comprar, não sei o que, e um link, quem é que vai querer continuar assistindo aquilo ali? A pessoa vai descer e vai ir para outro, vai fazer outra coisa. Não vai, ela não, às vezes ela não vai nem sair do Instagram, ela só vai sair dos teus stories. Porque tem que ter uma construção de narrativa, é como se fosse uma novelinha. Tu tem que fazer a pessoa querer continuar assistindo. Então, se, por exemplo, tu quer colocar um link para vender um produto, constrói, faz uns 2, 3 stories antes para fala de um problema que a pessoa pode ter que o produto vai resolver. Aí fala como é que ela pode resolver com aquele produto, fala dos atributos do produto e no final tu coloca um link. E aí tu já deu uma noção geral do que só colocar o produto e um link. O problema não tá nem no link, tá na estrutura que tu faz para colocar aquele link. E se for só link, não vai manter, não vai reter a pessoa ali no teu stories, ela vai sair, não é nem pelo link. Às vezes ela continua no Instagram mesmo. Legal. Sanando dúvidas. Sanando Isso aí. dúvidas. Tá aqui com a gente a doutora Natália Leite, ela que atende lá no prédio Manhattan, em Osório, né, cirurgia dentista, especialista em harmonização orofacial. Perfeito. Ela é boa, eu te indico ela. Sim, fazer lá. Ela vai fazer os meus preenchimentos das buraquinhos da minha espinha. Que legal! Vai fazer. De graça, né? Porque eu sou o noivo dela, né? Sim. É o mínimo, né? No máximo eu vou pagar o produto, mas eu acho que ela devia pagar pra mim. Sim. Um presente, né? Sim. Ela tá aqui no estúdio e ela fala pra mim assim, ó, 80% trabalho, 20% vida pessoal. Por que eu tô falando isso? Porque enquanto tu explicava do link, né, eu tava interpretando como eu estou fazendo, né? Porque eu tô colocando o link para que as pessoas escutem a rádio, ao vivo aqui toda quinta, das 8 às 9 da noite, né? Então, e eu entendo o que tu quer passar. E aí, por que eu te pergunto isso? Porque antes de nós vir aqui, a gente tava ali no pai e na mãe comendo um churrasquinho. Né? Foi meio de, não, vem aqui, 6 e pouco, mandaram, tá, vamos ali rapidinho. Tá. E aí vamos publicar estamos aqui comendo um churrasquinho, né? E daí sai do negócio dos links e entra na nossa vida pessoal. Isso aí. Como que tu vê isso? No geral, a pessoa entra no Instagram porque ela quer passar o tempo.
E aí, se a marca tá lá, ou se a marca pessoal tá lá só falando de produto, é como se ela estivesse só panfletando. E ninguém gosta de quem só panfleta na nossa cara ali, né? Então, a gente entra no Instagram para passar o tempo, para se divertir, para entreter, para aprender alguma coisa, mas no geral para se divertir, para passar um tempo. Então, existe essa divisão de que pode ser 80-20, pode ser 50-50, pode ser 60-40, depende de cada negócio, depende de cada nicho. Mas, no geral, é interessante a gente colocar um pouco de vida pessoal dentro do trabalho, porque é o ponto principal que as pessoas se interessam. Elas podem adorar o teu produto, consumir o teu produto, mas elas também querem saber o que tu escuta, o que tu lê, onde é que tu come, Teu o que tu faz, no que tu acredita, porque aí elas vão engajar mais contigo, elas vão ver que que vocês têm mais coisas em comum. Mais semelhança. Exato. Então é importante também. É importante. Não precisa fazer do Instagram um reality, postar tudo. E tudo que a gente posta, mesmo sendo do nosso dia a dia, a gente pode colocar a intencionalidade, assim. Não preciso colocar algumas coisas que eu faço no dia a dia, mas eu posso colocar outras que eu faço no dia a dia que eu sei que estão relacionadas com, daqui a pouco, com o meu trabalho, ou com a imagem que eu quero que as pessoas tenham de mim, por exemplo. Pois eu vou conversar contigo, vou perguntar quanto custa tua consulta para marca pessoal. A gente estava lendo ali alguns comentários, né, da audiência no chat da fmcomunidade.net.br. Tinha uma perguntinha da Giovana, então vou mandar um beijo pro Anthony, um beijo pro Marcelo, também estava na audiência, a Tássia estava na audiência, e obrigado por vocês estarem conosco. Esses são os fiéis, né? Que legal. Os nossos fiéis, né? Lembrando que depois tu vai estar no YouTube, né? Então Show. agora a gente está aqui. Meu? Agora a gente está aqui ao vivo. Deixa eu... Ao vivo, né? As pessoas estão nos ouvindo. Já tirei. E depois a gente vai estar no YouTube. Perfeito. Daí, se quiser editar alguma coisa, né? Mas em princípio é sem edições. Sem cortes. A Giovana tem uma pergunta? Tem. A Giovana tem uma pergunta. Diga. O que é o mais desafiador nesse trabalho? O que é o mais desafiador no teu trabalho, Laís? No meu trabalho é a criatividade. É manter o ritmo de criatividade para produzir. Porque a criatividade a gente tem que treinar e tem que manter atualizado, assim, com o repertório. Então, eu já tive vários bloqueios criativos, assim, de passar períodos sem conseguir criar nada. E aí, entendendo o que é um bloqueio criativo, eu já vou lá e faço alguma coisa que eu sei que vai me dar uma volta, assim, ao prumo. Então, daqui a pouco é ir ler um livro, é ir assistir um filme, fazer alguma coisa que abasteça o repertório para eu voltar. Acho que é a criatividade e se manter atualizado, porque as coisas mudam muito rápido o tempo todo. Então, daqui a pouco é uma tendência, é um tipo de conteúdo que está em alta, e daqui a pouco já é outro. Eu acho que esses são os principais desafios. Esse da criatividade, ao mesmo tempo que deve ser o mais desafiante, também deve ser que mais dá prazer ali quando tu vê o teu produto final, talvez, né? A partir da tua criação, do processo criativo. Sim, sim. É o mais legal, assim, aquela coisa que a gente olha no final e pensa, caraca, eu fiz isso, sabe? Que orgulho do que eu fiz. Eu trabalhava como programador ali, Python, MATLAB, e para mim o prazer era ver aquele gráfico, uma série temporal de altura da onda, ou velocidade e direção da corrente, né? Uhum. Então, tipo, antes de chegar nisso era todo um código, uma programação, uma linguagem ali do computador, né? E aquilo era tenso, era nervoso, dava trabalho, a gente ficava estressado, mas quando saía aquela imagem, aquela figura, a gente, mas é legal. É legal. Dá tempo de mais uma? Claro, dá tempo de mais uma pergunta. Essa não sei se a Laís conseguir responder. Não. Quero ser influenciadora e o que eu tenho que fazer para chamar a atenção das empresas. Acho que é mais ou menos se ela quer ser influenciadora, mas ninguém está contratando ela. Renata, seguinte, tu já tem os teus seguidores, então tu já influencia a tua galera. O que tu pode fazer é começar a fazer conteúdos que mostrem empresas que tu queira trabalhar, para mostrar para as empresas que tu tá ali. E começar a entrar em contato com essas empresas. Manda uma mensagem, manda um Media Kit, manda algum conteúdo que já fez.
Mas manda uma mensagem personalizada, assim, porque existe muito copia e cola no mundo dos criadores e dos UGC também, que é uma outra categoria de profissional que faz conteúdo hoje para a internet, que ele faz conteúdo, mas não necessariamente ele posta no seu próprio Instagram. Ele faz o conteúdo e vende para a empresa e a empresa usa, tanto no seu Instagram como para fazer anúncio e tal, que é UGC, que é o conteúdo criado pelo usuário, seria a tradução da sigla. Existe muito copia e cola na mensagem que esses profissionais estão mandando para as empresas. E aí a pessoa que está na empresa, que já está acostumada com vários influenciadores entrando em contato, ele bate o olho e sabe que é um copia e cola assim, de mensagem. Então manda uma mensagem personalizada, escreve para cada empresa, acompanha a empresa, né, entende como é que ela funciona, que ela posta e propõe o que tu pode fazer de conteúdo para agregar, né, para ser uma troca legal para os dois lados. Mas uma forma seria também fazer conteúdo, daqui a pouco usando um produto da empresa, ou indo até a empresa e fazendo algum conteúdo para mostrar o trabalho, né, mostrar que tu tá ali. Isso aí, obrigado. Uma vez que tu botou no teu Instagram sobre a história do bombom. Ai, sim, o bombom da Copenhagen. Nossa, aquilo foi um case muito legal. Uma influenciadora, ela foi comprar um bombom na Copenhagen, daí ela foi comprar um negócio, ela tava no caixa e ela viu que tinha um bombom com cereja. E ela pensou, ela olhou o preço, era por quilo, ela olhou o preço do quilo, ela pensou, tranquilo, só que ela não se ligou que o bombom era pesado. E aí ela pegou 4 bombons e deu R$ 100, eu acho, 4 bombons de cereja. E aí ela pensou, meu Deus, né, R$ 100, 4 bombons de cereja, ela quase devolveu, mas ela ficou com vergonha e levou. E aí ela compartilhou nos stories que o bombom, meu Deus, o bombom mais caro, não sei o que, da Copenhague, blá. A marca viu, entrou em contato com ela, fechou uma publicidade com ela e levou ela para a fábrica da Copenhagen para mostrar como era fabricado o produto. E aí ela mostrou que a cereja vem do Chile, que tem uma etiqueta que fala assim, pode conter caroço, mas na verdade não contém, porque um tempo atrás eles tiraram a etiqueta e o público sentiu e reduziu o consumo, então eles botaram a etiqueta, o público voltou a consumir, mas não tem caroço. Mostrou como é que é feito o banho de açúcar, como é que é feito o banho de chocolate, mostrou todas as etapas do produto e gerou todo mundo queria acompanhar ela, queria comprar e provar o tal do bombom caro da Copenhagen de cereja. E aí, o que era uma reclamação dela, virou uma publicidade para ela e virou muita venda para a marca. A marca foi muito inteligente em fazer isso com ela, foi muito legal. Eu vou pegar a tua deixa aí, conforme tu vai falando, a gente vai buscando alguns arquivos mentais nossos, né? E recentemente, eu não sei se tu conhece o Rafa Avelar. Não me é estranho esse nome. Ele trabalha com, ele tem, acho que é um brand lover. Tá. Alguma coisa assim. E ele fez um vídeo sobre a New Balance. Uhum. E aí, pelo que eu entendi, a virada foi 2019, 2020 na empresa, né? Porque ele falou, mas é um produto muito legal, mas tu não vê 5, 6, 7 anos atrás, tu não via as pessoas usando New Balance. Daí, pelo que eu tinha muito do marqueteiro, né? Não sei se tu tem preconceito com esse marqueteiro. Não, eu mesma uso. Marqueteiro. E eu vi que o marqueteiro ali mudou e aí ele trouxe uma mudança na empresa, né, de processo, de estrutura na empresa, e demorou 1 ano, 6 meses, sei lá, para o pessoal entender aquilo, e aí ela, deu um boom a New Balance. Tu tem mais algum caso, assim, que pode ser de um marqueteiro específico que tu goste, ou de uma marca que deu uma guinada, assim, que ela específica, que tu goste de uma história, assim, sobre uma marca pessoal ou uma marca de uma empresa? Eu acho que um dos assuntos mais em alta no momento, que também deu uma guinada, é com o Labubu, né? Labubu. O Labubu é um boneco que tem gente que acha feio, tem gente que acha bonito, e que era um desenho que já tinha um tempo na Ásia, e aí uma marca a Pop Mart criou o bonequinho físico, assim. E aí virou uma febre no mundo todo, era um boneco que ninguém dava muita atenção, e por conta de influenciadoras postando o Labubu e da dificuldade das pessoas encontrarem ele nas lojas, virou uma grande febre, porque todo mundo queria ter também o Labubu, e era um boneco que ninguém dava muita atenção. Sim. Tem mais uma pergunta? Tem mais uma pergunta, claro.
tu acha, Laís, do tráfego pago? Tráfego pago. Perfeito. Eu acho que é muito importante, é uma baita forma de alcançar públicos, alcançar as pessoas, porque o orgânico ele é importante, o tráfego pago é importante. Às vezes a gente não vai conseguir alcançar com o orgânico e aí a gente precisa do tráfego pago para alcançar. Mas é o que eu sempre digo, o orgânico, a casa tem que estar arrumada. O perfil tem que estar organizado, o conteúdo tem que estar rodando, não adianta não ter um perfil organizado, não ter uma produção de conteúdo constante e achar que colocar dinheiro em uma determinada publicação vai fazer vender, porque a pessoa vai ver a tua publicação no anúncio, ela vai entrar no teu perfil, ela vai, opa, o que está acontecendo nesse perfil aqui? Não, às vezes não vai passar confiança, porque não está o perfil organizado, a casa não está arrumada. Então tem que ter um perfil organizado e uma produção constante de conteúdo no orgânico. Precisa do fluxo do orgânico para o tráfego pago fazer sentido. Senão a gente rasga dinheiro, assim. Então não adianta só achar que o tráfego pago vai salvar tudo, porque é um conjunto. Tem certo. Tem vários objetivos de campanha, aí tu pode escolher teu público, tem muitas possibilidades dentro do tráfego pago. É bem interessante, é bem importante. Agora que eu tô aqui na rádio, eu tenho consumido alguns conteúdos sobre as plataformas, sobre o streaming, sobre rádio, TV aberta, enfim, e a gente vê, é um cientista, assim, de meios de comunicação, ele estuda, né, dados sobre isso e tal. E ele mostra o papel da rádio, por exemplo, nos carros, 80% das pessoas, o estudo dele é Estados Unidos, Canadá, Brasil, mais na América, né? E ele fala, tipo, 80% das pessoas quando estão no rádio, elas preferem sintonizar uma rádio, escutar uma rádio, né? As pessoas ainda gostam, 54% das pessoas ainda preferem TV aberta, que tem um cronograma e uma programação, do que o streaming. Né? Vi algumas informações assim. Dentro disso, eu vi nos teus stories uma coisa muito legal que tu postou sobre o TikTok e acho que o Instagram na TV. São os próximos passos aí dessas duas plataformas. Existia um conceito de que a TV estava morrendo um tempo atrás, de que as pessoas não estavam dando mais bola para a televisão, o que não é uma verdade. O número de lares com televisores só aumenta no mundo, de pessoas comprando televisores, isso nunca diminuiu. E as pessoas têm visto cada vez mais conteúdos na TV, como o do próprio YouTube, por exemplo, além de outros streamings, né? Mas o YouTube cresceu bastante nos últimos tempos, voltou, né, a ser uma plataforma super importante, muito porque as pessoas elas querem alguma coisa para passar numa tela enquanto elas estão fazendo outra coisa, que é o conteúdo como companhia, que é uma das grandes tendências de produção de conteúdo para os próximos tempos, assim, é o conteúdo como companhia das pessoas. As novas gerações, elas são gerações mais solitárias, geração Z, muito pela pandemia, porque quando eles estavam ali num período de começo de adolescência, tudo fechado, né? Então é um momento que na adolescência, que tu te reúne com a tua tribo, que tu faz amigos, que tu, né? E aí essa galera se viu fechada na pandemia, não conseguia fazer isso. Por mais que eles sejam hiperconectados, que eles são a geração mais conectada, eles são mais solitários. E aí, com um público mais solitário, existe essa tendência de maior consumo de conteúdos. Tem outra pesquisa também que fala que o número de amigos das pessoas tem diminuído, e é isso para qualquer geração. A gente tem diminuído o nosso ciclo de amizades. E quando a gente diminui o ciclo de amizades, a gente coloca o nosso tempo de atenção para outra coisa, e vai ser para uma tela. Então as pessoas têm assistido muito mais programas no YouTube, quadros no YouTube, coisas em streaming. E o TikTok e o Instagram, vendo isso, eles já estão pensando em possibilidades para entrar na televisão também. Olha o movimento. Exatamente. A própria Globo, esses tempos, revelou um tempo atrás que eles estavam com um projeto de fazer essa junção com a internet, de criação de conteúdos mais focados em quem assiste streaming e tal. Eles também vão fazer alguma revolução nesse sentido. Tem mais uma pergunta. E a gente está por horário apertado, mas não para. É isso aí. Não para aqui, tá? Como lidar com os comentários ou mensagens negativas às vezes? Eu não sei se o pessoal nos escuta a Natália falando, mas eu vou repetir, né? Como lidar com os haters, comentários maldosos. Enfim. Ótima pergunta. Existe muito medo das pessoas de compartilharem nas redes sociais pelo medo do julgamento. Isso é uma coisa que todo mundo vai ter. A gente sempre vai se preocupar com o que as outras pessoas vão pensar.
Mas eu costumo dizer que se a gente postar ou não postar, as pessoas vão achar um motivo para falar da gente. Então que elas tenham bons motivos de ver a gente postando coisa, de ver a gente mostrando nosso trabalho. Fale bem ou fale mal, fale de mim. Vamos falar igual. Então que a gente dê ótimos motivos para isso. Então a gente não tem que se importar com o que as pessoas vão falar, porque elas vão arrumar um jeito de falar. Então é melhor que elas falem que a gente tá arrasando aí no Instagram e vendendo e fazendo e acontecendo. Pode ter, tá? A internet tem gente que se esconde atrás de perfis fakes para fazer comentários ruins, e isso vai ter em todas as plataformas. Tem plataformas que elas são mais propícias a isso. Então o X, por exemplo, é uma plataforma, que era o Twitter, é uma plataforma onde acontece muito hate. O TikTok também acontece bastante hate. O Instagram até tem, mas é um pouco menos comparado a essas outras duas. O importante é pensar que o que a pessoa falou pra ti não é sobre ti. Diz muito mais sobre ela do que o que tu tá postando. Eu sei que pode parecer difícil no começo, quando a gente recebe algum hate, a gente sempre vai achar que a pessoa tá nos enxergando e que ela tem razão no que ela tá falando, mas ela não tem, porque ela não nos conhece. Ela viu 10% do que a gente resolveu compartilhar no Instagram num dia. A gente não compartilha 100% da nossa vida. Então, se ela criticou alguma coisa dos 10% que eu postei, ela não me conhece. Se ela não me conhece, ela não tem motivo nenhum para falar o que ela falou. Não tem importância para mim. Zero. Então, quando a gente começa a pensar que o hate de alguém tem zero importância pra gente, a gente vai tranquilo e faz, e acontece, e tudo certo. Só tem que furar passar essa bolha, sabe? Furar essa bolha de entender que o que a pessoa criticou é sobre ela, não tem nada a ver com a gente. Voltando no teu assunto que tu estava falando antes, eu vou te perguntar qual é a plataforma que tu mais consome conteúdo. Eu tô entre o Instagram e o TikTok. Eu consumo muito conteúdo no Instagram, porque é onde eu mais trabalho. Os meus clientes todos, basicamente, eles estão mais no Instagram. Mas eu também consumo muito TikTok, porque é lá onde nascem as tendências. Tem 2 lugares, tudo que é postado hoje, todos os memes que a gente vê no Instagram hoje, a grande maioria nasce ou no X ou no TikTok. E aí depois vai pro Instagram. Então, se tu quer ver uma tendência nascendo de vídeo, por exemplo, TikTok. Interessante. Muito YouTube. Futebol, né? Influenciadores do futebol ali, os comentaristas, que antes trabalhavam na rádio ou na TV, agora já estão só no YouTube, né? O Debate Raiz. O próprio Cazé, ele TV, revolucionou a produção de conteúdo. 1 milhão, 2 milhões de pessoas ao vivo ali assistindo os jogos do Mundial de Clubes agora. Sim, e na época das Olimpíadas também, o que ele fez no período das Olimpíadas, ele revolucionou o mercado da telecomunicação. Mas o que de marketing pode aproximar o marketing da rádio, a televisão? Show. Para aproximar a rádio através do marketing é unir todas as forças. Então é usar o Instagram, é usar para conectar com a rádio. Então daqui a pouco fazer alguma interação com o público no Instagram para levar para a rádio. Então que o público, por exemplo, num programa de música, que o público escolha as músicas pelo Instagram e aí toca na rádio. Ou que faça perguntas no Instagram, responde na rádio. É tentar ver onde o público está e conversar com essas pessoas onde elas estão para trazer para a rádio. Camada de mistura, o programa que mistura muita coisa, e aí dentro dessas várias perguntas eu vou te perguntar uma que eu já tinha te feito lá no WhatsApp. Eu acho que o nome marqueteiro, pelo menos quando ele surge para mim, na minha cabeça, é quando se fala de eleições. Marqueteiro. Esse marqueteiro, não marketing, marqueteiro. O marqueteiro, a pessoa. A pessoa. Isso. E aí ele com potencial de definir a eleição de uma nação, né? Eu entendo assim, dessa maneira. Né? E no Brasil eu ouvi isso, nos Estados Unidos e tal. É isso mesmo. É uma soma de fatores. Aquele documentário que eu comentei, O Dilema das Redes, ele fala das eleições nos Estados Unidos, que foi definida muito pelas redes sociais. E aí é uma soma de várias coisas, assim, muitos marqueteiros envolvidos, junto com os candidatos e com, né, toda a cúpula ali. Mas existe muito esse poder de influência da internet no resultado de eleições. Porque o que a gente consome é uma bolha.
Então, o que tu vê no teu Instagram é diferente do que eu vejo. E tu vai ver conteúdos baseados nas pessoas que tu segue, nos conteúdos que tu interage, nas coisas que tu gosta de assistir. Tu não vai ver, se tu tem um posicionamento político, tu não vai ver conteúdos de outro posicionamento político. E aí é muito mais fácil, quando o algoritmo é assim, pra gente fazer manobras com isso, com conteúdos e tudo mais, pra manter essas pessoas de um lado ou de outro. Para encerrar, Laís, depois tu manda um beijo, abraço para quem tu quiser. E eu queria te perguntar como que tu. Eu vejo tu falando assim, eu te vejo muito à vontade divulgando teu trabalho, falando dicas, enfim, né, dando atalhos e tal. Como que é pra ti isso, né? Porque às vezes a gente encontra profissionais que eles não compartilham, e a gente não vive muito nesse tempo, né? A gente vive no tempo de compartilhar. Pra ti é totalmente natural tu compartilhar o teu conhecimento, fazer com que as pessoas entendam de fato como que é o marketing, como que é pra tu melhorar a tua marca pessoal, a marca da tua empresa. Total. Eu acho que eu sempre fui muito assim de gostar de compartilhar as coisas que eu gosto muito dessa área. Então é natural pra mim, assim. Uma vez eu tava num evento que eu ouvi uma frase que dizia que porque às vezes existe essa coisa de eu não vou falar porque vão me copiar, ou daqui a pouco, eu não vou conversar com um concorrente meu, eu não vou conversar com alguém que é da mesma área que eu. Mas uma vez eu tava num evento e eu ouvi uma frase que falava que as pessoas que estão no topo, elas se ajudam. Não importa quem. Eu não cheguei nesse topo ainda, mas eu já entendi que a gente precisa compartilhar as coisas e a gente precisa se ajudar para todo mundo chegar em algum lugar. Se a gente se fechar e não compartilhar nada, a gente não vai chegar e nem ajudar outras pessoas também. Então, eu acho que eu sempre gostei muito de falar que eu adoro esse assunto. Então, nunca foi um problema para mim Compartilhar. falar. Exato. Hoje, esses dias eu tava pensando exatamente em uma coisa bem semelhante a isso. Pô, quem não tá criando, quem não tá tentando, tá criticando, né? Exato. E quem tá na batalha, tá ali, tipo, já chegou lá, entende quem tá ali tentando fazer alguma coisa, né? Tá apoiando, tá estimulando, tá incentivando. E aí às vezes tu vê, assim, ou tu conversa com uma pessoa que tá num nível que tu almeja, e essa pessoa ela nunca vai se importar de te ajudar, de te dar um conselho, de dar uma dica, e aí tu pensa, poxa, que legal, sabe? Porque de repente essa pessoa já entendeu que ela não vai perder o lugar dela se ela ajudar outras pessoas a tentarem trilhar o mesmo caminho, sabe? Tem espaço para todo mundo. Ela vai te estimular, vai te incentivar, Exato. vai te ajudar no que ela puder. Exato. Então é isso aí. Para mim é muito novo isso, né? Que nem eu te falei, a minha frequência era um post ali a cada 3 anos e um story a cada 2 meses, sabe? Às vezes eu tinha um final de semana que eu postava bastante stories, mas o meu feed era 3 publicações. E hoje, vindo aqui com essa oportunidade na rádio, né? Um abraço para o Vilmar Pereira, o diretor da rádio. Eu me vejo numa necessidade de entender melhor isso. Para mim, apesar de muita informação, para mim, muita informação, mas vai estar no YouTube. Eu, com certeza, vou assistir de novo para me analisar, mas também para pegar tudo que tu passou pra gente hoje, né? Obrigado por tu estar aqui, aceitar esse convite nosso e divulgar tuas informações que tu tem e o teu trabalho e passar esse monte de dica para nós interessante, importante. Vai estar no YouTube, então depois para assistir de novo, né? Só chegar no YouTube, Rádio Comunidade 98.1 ou o programa Camada de Mistura e vai estar lá a Laís Krain falando. Então, Laís, vamos nos despedindo. Tu pode mandar um beijo, um abraço para alguém ou te dar o teu contato, né? E-mail, Instagram, telefone, enfim. Perfeito. Primeiro, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, é uma honra estar aqui. Adorei participar. Adoro falar sobre marketing, uma marqueteira bem marqueteira. Então, queria agradecer a todo mundo que assistiu, que participou, que mandou perguntas, mandar um beijo para todos. Eu tô no Instagram, Laís Krain. O Krain é tipo Calvin Klein, só que tira o L e bota um R. Ela já tem para me achar no Instagram é fácil. E aí, se daqui a pouco alguma dúvida surgir depois, quando a galera assistir no YouTube, surgir alguma dúvida, me manda lá que eu respondo. No YouTube também, Então, Laís Krain, K-R-E-I-N. Isso aí. Isso aí. Show de bola. Aqui.
Então tá, pessoal, obrigado por estarem com a gente, né? Mais um programa Camada de Mistura. Estamos fechando o nosso primeiro mês contigo, Laís, de legal, programa, o quinto que legal. episódio, né? Agora, dia 5, a gente vai estar fechando um mês, aniversário do nosso programa. A gente fica contente com a audiência, vai crescendo, vai aumentando o número de comentários, seguidores, enfim, né? É um programa sério, a gente tenta trazer pessoas sérias para falar de Muito assuntos legal. sérios, especialistas, né? E acho que tu vem dentro da programa Camada de Mistura, é o programa que mistura meio ambiente, educação, ciência, tecnologia e empreendedorismo. E tu vem nessa veia do empreendedorismo aí para nós, que serve também, eu penso, gosto muito hoje, estou interessado em fazer divulgação científica. Show, é legal. Tô querendo começar, ainda muito acanhado. Isso aqui para mim já é um desafio enorme, mas tô querendo começar nessa da divulgação científica. Tu conhece a Mari Krieger? Ela é da URGS? Não. Não, ela estudou na URGS, eu acho. Ela fez biologia Eu e acho que eu sei. ela faz divulgação científica no Faz muito Instagram. sucesso. O E no perfil TikTok. dela é muito legal também. Eu acho que, Também. Eu acho que esse é apareceu no Jornal do Almoço ela. Isso, então, esse é assim, o caminho. Estou pedindo para repetir suas informações que eu estou propaganda da Corsano. Tá. Repete pra gente. Tá. Pede para gente suas informações. Tá. Eu tô no Instagram como Laís Krain. O Krain é tipo o Calvin Klein, a marca aquela. É só pegar o Klein, tirar o L e botar o R. É Krain. Bem fácil de achar. K-R-E-I-N. Laís, K-R-E-I-N. Isso aí, no Instagram. Então tá, pessoal. Obrigado aí. 9h32 foi o nosso. A gente mais passou, mas também valeu a pena, com certeza. Para mim, com certeza, e acredito que para nossos ouvintes também. A gente nem percebeu o tempo passar. Não, também não. Obrigado, Laís. Eu que agradeço. Quem sabe tu volta numa outra oportunidade pra gente falar mais especificamente de alguma coisa. Tá? Perfeito. Então é isso aí, pessoal. Sigam Rádio Comunidade 98.1 no Instagram, no YouTube, né? Vão lá depois, programa Camada de Mistura, é toda quinta-feira ao vivo aqui na Rádio Comunidade, né? Tu pode sintonizar 98.1 aqui na região central de Tramandaí e Imbé. E também tem na nossa bio, olha, isso é muito novo para mim. Tem na nossa bio o link, né, da web rádio. Pode escutar em qualquer lugar do mundo. Já teve ouvintes Peru, Canadá, Estados Unidos, Polônia. Que legal! Então é isso aí. Em breve ela vai estar no YouTube. Um beijo e até a próxima.